Bem, Iveiro, vamos lá. Vamos lá, vamos começar já? Vamos. E eu tive que fazer toda uma engenharia aqui para espelhar os... Fica tranquilo, tá? Que a gente vai uma hora. Tá bom. E estou super feliz aqui de estar com você. Deixa eu começar aqui. Saudações a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui pelo canal do Conde, muito especial nesse domingo. Quero saudar a todos, 18 de outubro. Estou aqui com o meu querido Frei Beto, que está lançando um livro muito bacana, que é o Diário de Quarentena. Ele vai conversar com a gente sobre isso. Daqui a pouco eu vou dizer aqui o pool de canais no YouTube que está participando dessa transmissão muito especial, bastante novidade para vocês, muitas novidades para vocês nessa sequência aqui. E eu quero felicitar e agradecer a presença do Frei Beto, passando a palavra para você, meu querido, para saudar o público grande que vai te prestigiar aqui hoje, viu? Tudo bem, querido? Bem, primeiro, Gustavo, eu queria agradecer o convite, essa oportunidade de dialogar com o seu público. Realmente estou muito feliz nesse dia que nós temos que homenagear os médicos, né, os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente para tentar amenizar esse genocídio promovido pelo governo Bolsonaro, que são 153 mil mortos, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se realmente o governo não considerasse uma mera gripezinha e tivesse pulso para coordenar as ações. Enfim, minhas saudações a todo o pessoal aí que nos escuta, nos acompanha. Frei Beto, é uma Hiroshima, né? Hiroshima e Nagasaki no Brasil. Vamos falar sobre isso. Eu quero saudar aqui, portanto, então, o pool de emissoras que estão participando dessa transmissão. Temos aqui o canal do Conde, temos o Rede Brasil, da nossa querida Marília Guimarães, um coletivo de intelectuais importantíssimo aí, que faz um grande barulho na América Latina. Nós temos o IDECLATRA, que é o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, presidido pelo meu querido amigo Wilson Ramos Filho. Temos o Grupo Prerrogativas, o grupo de juristas importante desse país. Quero saudar aqui o Marco Aurélio de Carvalho, um dos coordenadores do grupo. E estreando hoje, Frei Beto, um coletivo muito bacana, que é o Direito Achado na Rua, na herança do jurista Lira Filho. E nós temos aí, eu quero agradecer o José Geraldo de Souza Júnior, ex-reitor da UNB, um dos coordenadores desse canal, que também está retransmitindo essa entrevista, e o canal da TV Cotter, da editora Cotter, do meu querido amigo Salvio Cotter. Vamos lá. Eu trago um abraço para você do Lula, viu? Eu conversei com o Lula ontem, e ele deixou um abraço para você, e daqui a pouco eu vou falar sobre um outro livro que nós estamos juntos. Eu tenho a felicidade de estar junto de você num livro, e tem mais outro, a gente vai falar isso mais adiante. Tá bom, ok. Mas já que você tocou nessa ferida tão grave que é o Brasil, de Bolsonaro, o trauma é muito grande, quer dizer, 153.690 mortos, né, por uma negligência e por uma indiferença quase que incentivado por um governo a falta de cuidados no combate à pandemia. Isso está no seu livro, que eu acabei de ler, que é magnífico, o Diário de Quarentena. Eu queria que você falasse um pouquinho dissertasse um pouquinho sobre essa situação brasileira e como ela aflige você e como ela aflige, digamos assim, as relações espirituais e morais e históricas desse país, do povo brasileiro. Frei. Bem, o Bolsonaro, como eu costumo qualificá-lo, antes da revista The Economist, eu qualificá-lo dessa forma, né? Porque me lembra o imperador Nero, que tocava lira enquanto Roma pegava fogo, promove hoje no Brasil um duplo crime, o genocídio e o ecocídio. O genocídio são essas mais de 153 mil mortes por Covid, e o ecocídio, os incêndios, as queimadas em nossos biomas. E ainda ele teve o cinismo de dizer na ONU que os culpados são os povos indígenas e os caboclos. Ou seja, é um homem que sofre de tanatamania,
vem de Thanatos, ou seja, ou a gente poderia dizer um necrófilo. Ele adora a morte alheia, evidentemente, desde que seja preservada a sua e a vida de seus familiares. E por isso, não só ele, como Trump nos Estados Unidos, mirou com descaso total essa pandemia, como não tomou nenhuma providência, a ministra dos Direitos Humanos, né, entre aspas, porque direitos humanos ela não defende, chegou a propor naquela reunião de 22 de abril, que eu retrato no meu livro, a punição dos governadores e prefeitos que tomassem medidas de prevenção à pandemia. E o que é mais grave, não só não tomou providências, como demitiu 2 médicos que exerceram a função de ministros da Saúde e nomeou um general, que a semana passada teve a sinceridade de confessar que, antes de assumir o Ministério da Saúde, ele sequer sabia o que era o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, nós estamos nas mãos de pessoas que realmente remam ao contrário da maré, no sentido de o ministro do Meio Ambiente veio para destruir o meio ambiente. A ministra dos Direitos Humanos veio para não respeitar os direitos humanos, como ela quis fazer no caso daquela moça que foi abortar no Recife, aquela menina, né? Nem chega a ser uma moça. E agora temos um ministro da Saúde que ignora tudo, mas tudo isso patrocinado por um presidente que promove esse descaso. Então, a situação é muito grave e creio que, lamentavelmente, como a oposição hoje está muito limitada por força da pandemia, do isolamento social, a hegemonia da narrativa pertence ao governo. O governo tem essa hegemonia, ainda que alguns grandes meios de comunicação o critiquem, porém a narrativa, e ele mente com o maior descaramento, né? Hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, e a gente realmente não consegue estabelecer o contraditório a um nível mais profundo de alcance nacional. Mas, de qualquer forma, eu creio que nós temos aí um momento de dar uma resposta a esse processo através das eleições municipais, né, votando em candidatos anti-bolsonaristas, candidatos que realmente estejam identificados com a pauta de direitos humanos, movimentos populares, defesa da natureza, enfim. Vamos realmente examinar melhor os nossos candidatos a prefeito e a vereador. Beto, você disse que o governo tem a hegemonia da narrativa, eu concordo com você, mas isso também em função de uma certa passividade do nosso jornalismo tradicional corporativo, né? Existe uma composição tácita entre esse jornalismo que defende as pautas econômicas do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, por sua vez, mas há uma contradição muito grande, né? Você lutou contra a ditadura militar, você teve 4 anos preso, enfim, eu queria te perguntar, né? Como é que a gente está vendo o Pantanal, 30% da cobertura verde do Pantanal já foi totalmente destruída. A Amazônia, quer dizer, essa devastação do meio ambiente, todo esse conjunto de negligências do governo, que é notadamente autoritário. Você esperava, depois de vencer a ditadura, né, que o Brasil venceu, né? O povo brasileiro trabalhador conseguiu tirar a ditadura do horizonte, que nós teríamos esse retrocesso tão impressionante nesse momento do país? Não, eu não esperava de modo algum, e acho que também nós, progressistas de esquerda, temos culpa no cartório. Ou seja, Bolsonaro só conseguiu se eleger por força de uma série de omissões que nós cometemos. Eu apontaria 3. Primeiro, não tratamos de fazer a alfabetização política do povo. Né? Quando nós assumimos funções de governo, mais fornecemos benefícios, principalmente até direitos sociais e econômicos, criando uma grande nação de consumistas, mas não propriamente de protagonistas políticos. O trabalho
político propriamente, de despertar a consciência crítica, método Paulo Freire, não houve um empenho maciço nessa linha. O segundo fator, a democratização da mídia, tão falada, tão propalada, tão proposta, mas não levamos efeito. Sequer apoiamos a mídia alternativa, a mídia de esquerda, enquanto a mídia de direita era muito beneficiada com propagandas das estatais, das empresas públicas, etc. E um terceiro fator é que não estabelecemos até hoje um programa de Brasil. Ainda estamos reféns dos períodos eleitorais. E não temos uma proposta. Qual é o Brasil que nós queremos? Eu creio que a esquerda, há um axioma que diz que a esquerda no Brasil só se une na cadeia. Bem, eu que estive lá, sei que nem na cadeia a gente conseguiu se unir. Mas eu creio que a maneira de nos unirmos hoje seria em torno de uma proposta básica, mínima, em 5, 10 pontos no máximo, que Brasil que nós queremos. Mas não, nós cada vez mais estamos aí em função do processo eleitoral e entramos nas disputas, por exemplo, agora nas capitais, né, competindo, partidos progressistas e de esquerda competindo um com o outro. Isso realmente só vai favorecer a direita. Fantástica a sua leitura do momento. E vamos falar do teu livro agora, Frei Beto, que está assim, é muito bacana. Diário de Quarentena, você foi muito cuidadoso em escrever todo dia, né? É um diário, realmente, está organizado como diário. Eu vou colocar aqui a capa do livro para todo mundo olhar. Aqui, ó, Frei Beto, Diário de Quarentena, 90 dias em fragmentos evocativos, pela Rocco, sendo lançado nesse momento. Inclusive, as pessoas podem adquirir o livro pelo teu site, né Beto? Exatamente, a minha livraria virtual. Podem adquirir o livro e recebê-lo em casa pelo correio, acessando a minha livraria virtual. www.freibeto, tudo junto, Beto com 2 T's.org. Então, basta colocar lá freibeto.org, né, Beto com 2 T's, e aí tem acesso a todos os meus livros, mas inclusive ao Diário de Quarentena, que já a partir de terça-feira vai estar disponível àqueles que estiverem interessados em adquirir. O Beto, essa cadeira com o livro aqui é tão bonita. Como é que é a concepção dessa capa aqui? Você participou dessa concepção? Não, a editora submeteu a minha aprovação e eu gostei muito. Está muito bonito mesmo, né? Agora, o Bruno, que foi o capista, não me lembro, peço desculpas a ele o sobrenome agora, mas ele fez uma obra de arte. E muitos amigos que já viram a capa disseram isso, que realmente dá uma sensação de abandono durante esse período de isolamento. Mas de reflexão também, porque o livro está ali, né? Está no chão, mas está ali do lado. Exatamente. Foi um livro, Gustavo, que me deu muito prazer em fazê-lo. Devo dizer o seguinte, durante os 4 anos de prisão, eu escrevi muitas cartas para parentes, amigos, confrades, sem nenhuma intenção de publicá-las. E elas foram reunidas aqui fora por uma amiga, que hoje é uma escritora de romances aí, reconhecida, premiada, Maria Valéria Rezende, levadas para a Europa, publicadas lá a partir do ano 1971. Eu ainda estava preso, né? Eu fiquei de 69 até 1973. Então, as cartas dos 2 primeiros anos foram publicadas na Europa, e aqui elas só foram publicadas em 1976. Hoje existe uma edição das cartas que nós conseguimos reunir dos 4 anos pela Companhia das Letras, chama-se Cartas da Prisão. Ali tem todo o conjunto de cartas. Mais tarde, depois que eu saí, o psicanalista e muito amigo meu, Hélio Pellegrino, disse: olha, Beto, você foi salvo da loucura pelas suas cartas. E isso eu não tinha consciência disso, mas realmente o exercício de escrever é profundamente terapêutico. Agora sim, na quarentena, eu me propus fazer esse diário como exercício terapêutico, mas também como trabalho literário.
na verdade, ao contrário dos diários que nós conhecemos, né, como o Diário de Anne Frank e tantos outros diários, o personagem principal não é o autor. Ou seja, não é um diário em que eu descrevo o que aconteceu comigo no dia a dia desses 90 dias, 3 meses. Mas é um diário em que vem uma série de evocações, ou no gênero jornalístico, crônica, mini-conto, reflexão, ensaio político, etc. Em que eu analiso todo o panorama, é como se fossem janelas para o panorama da pandemia. Então, analiso o crescimento da pandemia no Brasil, o caso do George Floyd nos Estados Unidos, faço muitas reflexões sobre os impasses do sistema capitalista neoliberal hoje, o agravamento da situação da desigualdade social no mundo. Tem poemas, tem, como eu disse, mini-contos, né, um pouco de ficção. É algo que eu quis produzir em função da subjetividade dos leitores, ou seja, algo que venha nos fortalecer interiormente. Tem até alguns textos também espirituais. Um detalhe que eu chamo a atenção é que é um livro que você já conhece, né, de fácil leitura, porque os textos não são iguais no dia a dia, e, ao mesmo tempo, demonstra algo que, pesquisando, eu fiquei muito surpreso ao descobrir, que a pandemia era, sim, prevista. Ela foi prevista pelos órgãos de inteligência do governo dos Estados Unidos. Isso foi dito pelo presidente Obama, né, quando exercia seu mandato, foi prevista pelo Bill Gates, e eles alertaram o governo americano no sentido, olha, vem aí uma pandemia que pode ser global e de difícil lidar, né, será difícil lidar com ela. Isso há anos atrás. No entanto, as providências não foram tomadas. Por quê? Primeiro, porque muitos laboratórios hoje se dedicam a ganhar dinheiro não com a pesquisa de medicamentos e vacinas, mas com a pesquisa de cosméticos. Então, realmente, a ciência, de certa forma, toda refém aí do capitalismo, né, da lucratividade mais rápida possível, desviou a pesquisa científica muito nesse setor laboratorial mais para a questão de produção de cosméticos do que para a produção de medicamentos que venham evitar ou erradicar enfermidades graves das quais ainda sofremos. Ainda não conseguimos descobrir a vacina da AIDS e também não conseguimos descobrir como evitar o câncer, né, que são doenças de alta letalidade em todo o mundo. Perfeitamente. Frei Beto aqui no canal do Conde, em Pool, com vários outros canais democráticos no YouTube. Quero mandar um beijo, agradecer também aqui a audiência da Marília Vesnos, Kiko Nogueira do DCM, agradecer Silvinês, Ana Lúcia Mello, Marluce Magno, Maristela Altoé Velasco, Ivana Mar, Marlene Costa, Laurita, aqui temos também Zé Luiz Maia, todo mundo mandando comentários aqui. Eu não vou poder ler com muita proficiência como em outras lives, porque eu tive de fazer uma ginástica técnica aqui hoje para fazer o Zoom com o meu querido Frei Beto, porque deu um problema na nossa transmissão pelo StreamYard. Até as pessoas estão dizendo aqui, viu, Frei Beto, que o meu nome está Maria Alice no Zoom, porque eu tive de emprestar da minha querida amiga Maria Alice, e não me importei em trocar o nome, fica aqui como uma homenagem também à minha querida amiga. Claro. Beto, eu estou aqui com o teu livro virtual aberto na minha frente e quero falar do primeiro dia, né? Quarta, 18 de março de 2020. Vou ler um trechinho aqui para o público também poder degustar e você comentar na sequência, né? Você diz o seguinte: entro em quarentena devido à pandemia do novo coronavírus. Quarentena vem de 40 e o vocábulo não procede de prescrições médicas, e sim de simbologia bíblica. Nas escrituras sagradas, 40 significa o tempo de Deus. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés
tinha 40 anos ao ferir um egípcio e se ver obrigado a fugir. Antes de receber as tábuas da lei, jejuou durante 40 dias e 40 noites. 40 anos mais tarde, liderou a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. A travessia dos hebreus pelo deserto, o êxodo, rumo a Canaã. Espera aí que eu pulei aqui, deixa eu voltar. Aqui tenha durado 40 anos. O profeta Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, a montanha de Deus. E você vai construindo esse sentido do 40. Eu até chamou a atenção porque nós estamos em 2020, 20, 20, 40. Como é que essa, digamos, reconstrução etimológica, mas também espiritual e do significante, da dimensão da quarentena, que tem um sentido de renascimento, a meu ver, também. Quer dizer, uma oportunidade para você se revisitar subjetivamente. Você até diz em algum momento, não sei se numa entrevista que você concedeu, que nos anos 70, 60, 70, você ficou preso com a chave do lado de fora e agora você ficou preso com a chave do lado de dentro, que é uma situação um pouco diferente. Fala um pouquinho desse primeiro insight que você teve aí no começo do livro. Primeiro, de fato, o vocábulo quarentena vem dessa tradição bíblica. Na Bíblia, os numerais eles têm um significado simbólico, né? Por exemplo, o número 7 equivale ao nosso 8 deitado. Né? O nosso 8 deitado significa infinito. E, então, portanto, quando diz lá no Gênesis que Javé criou o mundo em 7 dias, eu diria como plagiando o Milor Fernandes, né? A intuição é uma ciência que não foi à escola. E o Milor dizia exatamente isso, ou seja, o autor bíblico intuiu a evolução da natureza, fenômeno que a ciência só descobriu no fim do século XIX. E a natureza já tem 13,5 bilhões de anos. Eu até digo para as minhas amigas, quando perguntam a idade, elas não gostam de falar a idade, eu falo, vocês podem responder sem mentir, eu tenho 13,5 bilhões de anos, porque é o tempo que a natureza precisou evoluir para que cada um de nós estivéssemos aqui, na medida em que todo o nosso corpo, todo o nosso ser, toda a matéria que existe é resultado da evolução desses bilhões de anos. Pois bem, a experiência da reclusão ela é muito importante na vida humana. Em muitas nações indígenas aqui no Brasil, quando um adolescente vai entrar na idade adulta, ele é isolado numa cabana, passa por uma série de provas, alguns são obrigados a sobreviver ali durante meses sozinhos, cuidando da sua caça, da sua alimentação, da sua pesca, e só depois ele se torna adulto, no sentido, ele é aceito como adulto na comunidade. E as ordens e congregações religiosas têm também essa tradição, que a gente chama de noviciado. Quando a gente entra, fica 1, 2 anos completamente recluso, afastado, que é um momento de interiorização. E nós estamos perdendo 2 grandes valores hoje nessa civilização ruidosa na qual vivemos. O silêncio, eu tenho um romance só que trata desse tema, né? A Aldeia do Silêncio, também da editora Rocco, e o isolamento e a reclusão. Costumo dizer que tem pessoas que vivem sozinhas, ou mesmo quem não vive sozinho, mas chega em casa e não encontra ninguém, tem tanto medo da voz interior que imediatamente liga a enceradeira, o rádio, a televisão, o liquidificador para escutar muito barulho, porque há pessoas que temem escutar a voz interior. Com todo o perdão aí dos terapeutas, psicanalistas, inclusive meu irmão, mas eu creio que se muitas pessoas escutassem mais a voz interior, elas não precisariam fazer análise, né? Porque elas teriam consciência de onde o bicho está pegando. Eu creio que é muito importante. E esse momento de reclusão, ele é um momento, para mim, uma dádiva de Deus, né? Porque eu acho que consegui
passar bem os 4 anos de prisão, apesar de todo o sofrimento, pela minha experiência já como religioso, vivendo em clausura, vivendo, né, embora eu seja uma pessoa muito militante, muito ativa, até, de certa forma, agradeci o fato de poder ficar recluso nesse período, porque eu vinha num ativismo muito intenso, viajando com muita frequência dentro e fora do Brasil, e agora, recluso, me foi possível produzir pelo menos 3 novos livros. Esse, o Diário de Quarentena, já é o de número 69, né? Mas o número 70 e 71 já estão prontos, mas aí é só para o ano que vem. Mas, enfim, Na minha última... Desculpa, pode continuar. Não, eu só quero dizer isso, que a gente deveria tirar essa lição da importância de vez em quando, para quem pode, né? Porque, infelizmente, a maioria do nosso povo não pode se dar o direito de ficar isolado, né? E, por isso, o maior número de vítimas da Covid são as pessoas de baixa renda obrigadas a escolher entre a morte, a fome e o pão de cada dia. E, para garantir o pão de cada dia, elas são obrigadas a sair de casa, entrar no ônibus, no metrô, se aglomerar, etc., em busca da sobrevivência. Se tivéssemos um governo minimamente decente, faria o que alguns governos da Europa estão fazendo, que é assegurar o salário dessas pessoas, todos os direitos ainda, né, para que elas não saiam à rua e não venham aumentar a pandemia. Não só assegurar o salário, como também promover lockdowns de prevenção, como está acontecendo na Alemanha, nesse momento na Itália, na França, porque você tem uma segunda leva, uma segunda onda também da pandemia. Eu quero dizer, tem algumas pessoas que estão dizendo aqui que o som do Beto está um pouco mais baixo. Realmente está um pouquinho mais baixo, mas eu vou pedir a compreensão de vocês. Se nós tivermos um desafio técnico já tão grande, eu sei que está dando para ouvir, está todo mundo comentando aqui. Então, quem tiver um pouquinho mais de dificuldade, não se preocupa não, Beto. Tá no nível aceitável aqui para as pessoas entenderem, compartilharem e poderem participar. Eu quero dizer que o Diário de Quarentena, escrito na minha última contagem dos seus livros, estava em 57. Você já está em 69, né? E vai para 71, porque tem mais 2 aí para sair, 2 livros para saírem aí nos próximos, desse trabalho da quarentena. O Beto, você vive da escrita, né? Você tem uma... eu não sei, eu ia até te perguntar, vamos ver se mais para frente você me diz, né? Porque tem muita coisa aqui, tem vídeos especiais, e na sequência agora eu vou trazer um depoimento de uma pessoa muito especial para você. Mas quando que começou essa sua relação com a escrita? Se foi na infância, se foi na prisão, em que momento que se deu porque é muito forte, a gente percebe quando te lê, você é um talento literário assim, de dimensões espetaculares, com tanta produção já feita, e essa muito especial, um momento muito, muito importante também. Deixa eu só trazer mais 2 momentos aqui desse livro no começo. Aqui você fala o segundo dia do Hélio Peregrino, que é o seu amigo psicanalista. Muito bonito, são pequenas pílulas, né, também, que você enxerta aí toda essa narrativa desse seu novo livro, né? Você diz: em luminosa manhã, em Angra dos Reis, o psicanalista e escritor Hélio Peregrino, que participa de grupos de oração que acompanho, sugeriu que os místicos foram crianças muito bem acolhidas no seio materno. Por isso viveram a nostalgia de fundir-se em algo ou alguém maior e mais aconchegante do que eles. Quer dizer, são pequenas peças, né, epifânicas talvez, mas muito reveladoras da essência da espiritualidade e do desdobramento subjetivo, né, para que você vai se descobrindo ao longo da vida. Eu vou trazer agora, Beto, um depoimento muito especial para a gente contemplar aqui. Deixa eu só preparar tudo, porque eu tenho que compartilhar a tela. Vamos compartilhar essa tela. Olá, Frei Beto. Que bom vê-lo aqui no programa do Conde. Trago saudações de meus companheiros de Justiça e Paz aqui em Brasília, Padre Hernani Pinheiro, Padre Virgílio Uchoa. Continuamos todos nas nossas formações lendo seus textos, nos pastorais e nos políticos. Assim, lemos, por exemplo, sua última leitura, seu último escrito sobre a encíclica
Fratelli Tutti, do Papa Francisco. E com você podemos fazer uma reflexão que parte do que o Papa chama as sombras de um mundo fechado para gerar um mundo novo, aberto. E seu protagonismo nesse processo tem sido um alento. Queria lhe colocar uma questão. O Conde organizou o evento sob a forma de diário da quarentena. Apropriado em todos os tempos, sempre na quarentena, artistas, escritores, filósofos refletiram bem e agudamente sobre o mundo. Shakespeare, Nash, Newton, Mush, Boaventura de Sousa Santos, agora em Quintela, em Portugal. E por isso eu penso que seu diário poderia ser também um diário de retiro, um retiro para pensar o mundo e esse trânsito de que fala o Papa Francisco. Que podemos dizer para os jovens que não vivenciaram essas tensões agudas e que não fizeram como, por exemplo, os jovens dominicanos, Tito, Fernando, Ivo, Beto, a leitura da conjuntura dramática e extraído dela matéria para transitar para mundos menos agudos. Por exemplo, celebrando a consagração com creme crack e com suco de uva e fazendo da palavra o eixo da solidariedade com os seus irmãos encarcerados no batismo de sangue. O que jovens hoje podem trazer para este mundo que se abre e que não pode ficar no campo da utopia, nem no campo do imprevisível, mas que tem que orientar uma ação prática, transformadora, protagonista, solidária, fraterna nessa transição dramática? Nosso querido ex-reitor do UNB, José Geraldo de Souza Júnior, trazendo essa questão magnífica, poética, celebrativa aqui para você. Beto, pôde ouvir bem? Escutei bem, agradeço ao José Geraldo essas honrosas palavras e só quero dizer a ele o seguinte, olha, nós temos segmentos de jovens no Brasil muito atuantes na luta por justiça, aprimoramento da democracia, conquista de direitos sociais, por exemplo, no Levante Popular da Juventude, no MST, no MTST, muitas pastorais de jovens espalhadas aí pelo Brasil afora, tem muitos jovens conscientes. Agora, o sistema capitalista e neoliberal trabalha para desmobilizar e despolitizar os de maneira que eles fiquem centrados apenas nos 4 grandes falsos valores: poder, beleza, fama e riqueza. Infelizmente, isso tem levado um número grande, sobretudo de adolescentes, a experimentar uma enfermidade que, na minha adolescência, era muito rara em jovens, a depressão. E sabemos, por estatísticas que a grande imprensa no Brasil tem por costume não publicar, que vem aumentando o número de suicídios de jovens. Ora, isso é resultado da desesperança. Por quê? Porque o sistema capitalista, a principal ferramenta filosófica que ele utiliza é de deshistorizar o tempo. Quando a gente não percebe o tempo como processo histórico, a gente não tem utopia, a gente não tem esperança, a gente não tem visão de que o futuro pode ser diferente e melhor, né? Esse outro mundo possível, apregoado aí pelo Fórum Social Mundial. E o sistema tem investido muito nisso, em tirar, evitar, erradicar qualquer sinal de consciência histórica nas novas gerações. E justamente esse é o nosso desafio político. Mas, Gustavo, no início você tinha perguntado aí da minha produção literária. Eu falo agora ou deixo para responder depois? Por favor, fale agora. Olha, é uma questão genética, né? Meus pais eram escritores, né? Meu pai, ele foi cronista dos principais jornais de Belo Horizonte mais de 40 anos. E a minha mãe, ela se dedicou a escrever livros de culinária, que são muito saborosos literariamente, sobretudo o mais conhecido, clássico dela, que é
Fogão de Lenha, 300 anos de cozinha mineira, que é todo recheado de textos da literatura brasileira sobre culinária. Então, desde pequeno, eu gosto de escrever, mas não tinha nenhuma veleidade de me tornar escritor. Eu tinha veleidade de me tornar jornalista, tanto que, antes de ingressar nos Dominicanos, eu ingressei na faculdade, na primeira faculdade de jornalismo, na Universidade do Brasil, naquela época, no Rio de Janeiro, exatamente no ano de 1964. E durante aquele ano eu sofri a minha primeira prisão por 15 dias pelo Serviço Secreto da Marinha. Mas isso é outra história. Mas já no grupo escolar, Barão do Rio Branco, em Belo Horizonte, a professora, a dona Dercy Passos, curioso que é uma das raras, talvez seja a única professora do primário, do ensino fundamental que eu guardei o nome, e por isso ela me elogiou diante da classe, lendo uma redação que, na época, tinha um belíssimo nome de composição. Até hoje, quando eu sento no computador, me sinto num piano, né? Quando estou escrevendo, elaborando um texto literário. Mas, enfim, ela falou para os meus colegas: vocês deviam fazer como Carlos Alberto. Ele não pede aos pais para escreverem por ele. Ele mesmo cria as suas composições. Aquilo pôs o meu ego lá em cima. E na primeira série ginasial, ensino médio, né, eu estudava no Colégio Marista, em Belo Horizonte, e o professor de português disse para mim: você só não será escritor se não quiser. E também isso me alentou. Como é importante a gente valorizar, né, os dons das crianças e dos jovens. Como é importante. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Agora, no Brasil existem muitos escritores, milhares, milhões. O que é difícil é se tornar autor, né? E eu, por um acidente de percurso, aí me tornei autor graças aos generais brasileiros, né? Foram eles que me fizeram autor, porque as cartas, como eu já disse, foram escritas sem intenção de serem publicadas, mas, uma vez publicadas, tiveram uma grande repercussão. E aí, a partir daí, as editoras passaram a se interessar pelo meu trabalho. Foram publicadas primeiro na Itália, né? Primeiro na Itália. Aí aconteceu um fato curioso, Gustavo. O livro saiu na Itália, a primeira coisa que o escritor se transformou em autor quer é lamber a cria, que é uma expressão que nós usamos no meio literário, ou seja, receber um exemplar da obra editada. Porém, a ditadura proibiu que o meu livro italiano, que reunia as cartas escritas lá dentro do presídio Tiradentes, entrasse em forma de livro. Proibiu. Claro, a gente, né, como a imaginação do preso vai além do carcereiro, eu consegui um contrabando. E o livro acabou chegando lá dentro. Foram publicados na Itália, depois saíram na Suécia, na Alemanha, na França, na Inglaterra, enfim, vários países publicaram, e no Brasil, a Civilização Brasileira publicou em 1976, né, o meu querido amigo e compadre Enio Silveira, mas com muito receio de que elas fossem apreendidas, o que também aconteceu no meio dos leitores, tanto que a primeira edição, de 5.000 exemplares, ela terminou em 9 dias. Beto, foi o seu primeiro livro publicado? Foi. Primeiro livro publicado, não o primeiro livro escrito. O primeiro livro escrito, curiosamente, é um livro sobre Teilhard de Chardin, que foi um cientista e jesuíta que teve uma fantástica intuição sobre a evolução do universo. E ele foi um best-seller nos anos 60, e eu morava no Rio, numa república de estudantes, passava muitas dificuldades, então eu produzia com um amigo belga, Conrad Detré, que também era escritor, já faleceu, textos resumindo a obra de Teilhard de Chardin para vender na porta das faculdades, porque ele realmente provocou ele foi um best-seller mundial, né? Então eu escrevi um livro chamado A Cosmovisão, Sinfonia Universal, A Cosmovisão de Teilhard de Chardin, que está editado pelas Vozes. Mas esse livro, só muito mais tarde, ele foi encontrado no meio dos meus alfarrábios e publicado. Mas foi o primeiro livro que, efetivamente, eu escrevi.
Fantástico. Você é um dos escritores mais profícuos desse país, né? É muita publicação, é muita obra. Você escreve artigos toda semana também, inclusive você diz isso também em algumas das... Dá muita entrevista. Antes da pandemia, fazia palestras pelo Brasil inteiro. Eu vi você dizendo numa entrevista também que estava cansado de entrar num avião. A cada 3 dias você entrava no avião e que a pandemia, de uma certa maneira, também acalmou, tem o seu lado bom, né? Quer dizer, para você poder ter essa dimensão espiritual trabalhada mais uma vez. Eu vou ler mais um trecho aqui do teu Diário de Quarentena. Olha só que bacana, gente. Diante desse mundo tão... Aqui é terça, 24 de março de 2020, 7º dia. Diante desse mundo tão repleto de injustiças e violências, qual será a ótica de Deus? Sim, alguém pode objetar que a ótica divina já está gravada nos livros sagrados. Porém, com que óculos lê-los para ter certeza de que minha interpretação não corre risco de adulteração? Uma coisa é certa, os óculos do coração não costumam embaçar. Mas já reparou como é fácil esquecê-los por aí? É tão lindo. Frei Beto, assim, as suas metáforas, né? Essas imagens. É fácil esquecer, que a gente esquece o óculos em todos os lugares, e você traz essa dimensão poética dos óculos do coração. Você dedica teu livro, esse livro de Arte de Quarentena, ao Guilherme Boulos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa sua amizade, dessa relação com essa grande liderança, né, social do país, que é o Guilherme Boulos, que agora é candidato em São Paulo, a prefeito de São Paulo. Como é que é isso, Frei Beto? Bem, aí você me convida a fazer propaganda eleitoral, né? Não, de fato, eu não tem nenhum problema. Eu quero fazer. Eu quero convidar os paulistanos e paulistanas que nos acompanham que votem em Boulos e Erundina. Eu faço isso assumidamente, porque eu os considero ótimos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Bem, o Guilherme eu conheço desde o MTST, na luta pelas moradias, porque eu sempre assessorei movimentos populares, sempre. Tem 2 coisas, Gustavo, que eu nunca fui, e 90% das pessoas acreditam nelas, né? Eu nunca fui padre, eu sou religioso sem ser padre, portanto, eu não celebro missa, etc. E nem posso fazer carreira dentro da igreja, sou, né, recruta, soldado raso dentro da igreja, sem nenhuma possibilidade de carreira, o que muito me agrada. E eu nunca fui militante partidário, né? Embora sempre atribuam a mim ser militante desse ou daquele partido, ter sido lá atrás, nada, nunca fui militante partidário. Mas eu sempre fui um militante de movimentos sociais e pastorais, isso sim. E aí eu conheci o Guilherme, nos tornamos muito amigos, nos momentos mais duros aí das ocupações e das manifestações do MTST, eu estive ao lado dele, apoiando. Fizemos uma viagem juntos para Cuba, estivemos lá, e, enfim, o apoiei na campanha para presidente e agora o apoio também na campanha para prefeito de São Paulo. É uma pessoa íntegra, muito competente, muito inteligente, felizmente nova, tem muito futuro pela frente e vamos acompanhá-lo aí, sabe, com esse apoio que ele merece. Agora, a dedicatória é impressionante, quer dizer, você dedica a Guilherme Boulos, é uma amizade muito forte, realmente, que nasceu aí nesses últimos anos, né? Sim, cada livro meu é dedicado a uma pessoa. Então, dessa vez, ele foi o alvo da dedicatória. Frei Beto, falando em livro, deixa eu trazer um outro livro recente em que nós estamos, inclusive, figurando aqui no hall de autores. Eu tenho um artigo aqui e você tem um artigo belíssimo, que é Trajetória de um líder por Lula, trajetória de um líder político. Você também é muito amigo do Lula, talvez um dos maiores amigos da história, historicamente, a criação do PT, do Partido dos Trabalhadores. E tem passagens, também é um texto magnífico. Eu ia ler um trechinho aqui, só para ativar nossa memória, que é uma coisa muito importante. Aqui tem um trecho que você diz o seguinte: Lula chegou à presidência do Brasil graças ao movimento social articulado no país nas décadas de 70 e 90, na qual a pedagogia de Paulo Freire teve mais peso que as teorias de Marx. Eu achei muito significativo isso, porque eu conversei com um psicólogo de Nova York,
brasileiro que mora em Nova York nessa semana, e ele disse que foi ler Paulo Freire no exterior. Quer dizer, você traz essa dimensão de que Paulo Freire foi mais importante para o Brasil, para toda a reflexão, talvez, da esquerda progressista, do que o próprio Marx. Fala um pouquinho disso para a gente, Beto. Olha, Gustavo, eu sempre disse isso. Se me perguntasse a que pessoa você atribui um metalúrgico sem curso superior, peão lá de São Bernardo do Campo, ser eleito 2 vezes presidente da República no Brasil e sair com 87% de aprovação, mas você só pode dizer um único nome, e esse nome é Paulo Freire. Ou seja, foi Paulo Freire que ensinou os oprimidos a assumir o seu protagonismo político. Eu me lembro quando o PT foi fundado, bem, primeiro antes do PT ser fundado, quando eu saí da prisão, no fim de 73, eu fiquei surpreso com a quantidade de movimentos sociais mobilizados aqui fora. O movimento contra a carestia, o movimento de mães contra a carestia em São Paulo, o movimento de mães na Baixada Fluminense, as comunidades eclesiais de base pelo Brasil inteiro. Eu fiquei surpreso. E a minha pergunta, do alto do meu elitismo de esquerda, foi: como é que esse pessoal se organizou se a gente estava preso? Aí é que caiu a ficha. Ou seja, o método Paulo Freire, que começou a ser implementado no Brasil já antes da ditadura, a partir de 1962, 63, ele tinha produzido uma nova geração de ativistas políticos vindos das classes mais carentes da população brasileira. E o Lula é resultado disso. Quando o PT foi fundado, em 80, muitos partidos de esquerda se perguntaram: mas que ousadia, agora os proletários querem ser a vanguarda do proletariado, como, reconhecendo assim que muitas vezes a vanguarda do proletariado eram intelectuais burgueses, não eram os próprios proletários. A gente, como fazia educação bancária com eles, monitorava a classe trabalhadora, mas não abrindo espaço para a classe trabalhadora ser a protagonista. E o PT tem o grande mérito de ter rompido com isso. Grande mérito. Ou seja, criou toda uma geração aí de gente que veio da base mesmo, da pobreza, lascado, poderia citar muitos nomes aqui, e que se tornaram figuras proeminentes na história política do Brasil. E o Lula realmente é aquele que tem maior expressão nesse processo. E isso é graças ao Paulo Freire, porque o Paulo Freire que nos ensinou. E quando eu estava no governo federal, isso eu conto num livro meu chamado Calendário do Poder. Nós criamos lá uma rede de educação cidadã e adotamos o método Paulo Freire. E nosso objetivo era trabalhar com as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, fazer com que cada família fosse obrigada, uma das condicionalidades, assim como tem que manter a carteira de vacina, a escolaridade, também entrar como condicionalidade fazer esse curso de educação popular. Infelizmente, a gente não conseguiu aprovar, a RECID durou, a Rede de Educação Cidadã durou bastante no governo, mas sem o apoio que mereceria. Chegamos a ter 800 educadores populares como funcionários do governo federal e mais de 1.000 voluntários trabalhando nessa rede de educação cidadã, que é uma história ainda por ser contada. Viu? Alguém que trabalha aí com pedagogia, queira fazer uma boa tese de doutorado, pós-doutorado, e está aí uma matéria-prima intocada até agora, que é o trabalho da RECID durante o governo Lula e o primeiro mandato da presidente Dilma. Beto, já que você tocou na questão da importância do PT para o país, destacou também a relação de afeto e intelectual que você tem com esse coletivo, com esse grupo, com a importância dessa experiência, o que você diria que o PT precisa fazer para se, digamos, ressignificar? Eu não gosto de usar a palavra refundação e tal, mas acho que é uma ressignificação, uma atualização, um recall diante assim das tuas angústias, aflições.
Quer dizer, você acha que o PT está numa encruzilhada? Ele tem as qualidades da diversidade interna pela qual o PT atravessa aí as décadas, continua sendo um ativo importante democrático do partido? O que você diria para o PT hoje? Bem, primeiro lembrar que o PT é o maior partido do Brasil hoje, né? Inclusive o partido que tem o maior número de deputados federais. E lembrar que o PT tem realmente uma história inestimável, um patrimônio valiosíssimo. Agora, eu espero que o PT não venha aprender com derrotas eleitorais, né? E, para isso, eu queria louvar o PT por ter acabado de publicar um programa para o Brasil, né? Estabeleceu aí um documento muito importante. A única ressalva que eu faço é que ele é muito denso e muito extenso. Seria preciso fazer um resumo popular, uma cartilha popular desse programa, de modo a disseminá-lo entre as classes populares, porque aquele programa é impossível uma pessoa, um operário, um trabalhador, um metalúrgico, uma costureira, se dedicar a ler toda aquela maçaroca. Realmente aí há um fator pedagógico a ser encarado. Agora, eu acho que o PT precisa, sim, voltar ao trabalho de base. O PT abandonou o trabalho de base, como, né, o PSOL ainda não faz suficiente trabalho de base, ou seja, eu sou daquela geração que, num sábado e domingo como hoje, 90% dos nossos fins de semana eram na periferia, sabe, na favela. Eu mesmo fui morar na favela, eu saí da prisão, fiquei 5 anos morando na favela de Santa Maria, em Vitória, na capital do Espírito Santo. Então, essa inserção nós abandonamos. As pessoas, a experiência de governo, de certa forma, nos elitizou, ou seja, a gente não quis mais voltar à base. Resultado dessa base, criou-se aí um vácuo nessa base e ela hoje é ocupada pelas igrejas evangélicas de perfil conservador. Então, enquanto não voltarmos ao trabalho de base, ao método de educação popular de Paulo Freire e todo um extenso patrimônio que temos nessa linha de formação política, nós não vamos ter um futuro promissor. Perfeito. Frei Beto aqui no canal do Conde, em parceria com Prerrogativas, Rede Brasil, TV Cotter, o Direito Achado na Rua, Instituto Declatra, Facebook, Twitter. Estamos todos juntos aqui, o canal do Conde, evidentemente. Muita gente aqui, Beto, me cobrando, lê meu comentário, mas como a gente está fazendo um programa mais condensado aqui, eu não vou, e eu estou fazendo uma transmissão diferente, eu vou só saudar alguns dos nossos internautas aqui. Deixa eu ver aqui, pegar alguns comentários. Laurita dizendo: dei aula de alfabetização pelo método Paulo Freire na zona sul de São Paulo, mas não foi isso não. Ela está se referindo a algum outro momento aqui do nosso papo. A Ana está dizendo: a importância do educador na vida do estudante é enaltecida pelo escritor Frei Beto, quando foi incentivado a escrever as suas próprias composições e elevou seu ego, lembrando daquela passagem que você trouxe aqui das suas aulas. Eu quero agradecer a todo mundo que está comentando e dizer que vou encaminhar todas essas mensagens também para o Beto, na sequência aqui da live. Eu quero trazer um outro depoimento aqui importante para o nosso querido Frei Beto. Deixa eu só pegar aqui o nosso compartilhamento. Vamos compartilhar aqui uma mensagem. Uma milanesa, outro dia um poeta, outro dia ele toca violão. Mais surpresa mesmo é ontem ele ligar dizendo: amanhã é o Frei Beto, que vou fazer a live. Eu digo: ai, que show, Frei Beto! Mas temos que homenageá-lo, temos que homenagear você. Eu homenageio o Frei Beto todos os dias. Eu adoro o Frei Beto faz parte da minha vida. Somos amigos há muitos anos. Então, vou aproveitar para colocar em público, já que esse carinho, essa ternura que eu sinto por ele, eu nunca fiz discurso em lugar nenhum para externá-lo. Mas susto e novidade mesmo do Frei Beto foi ele ter, de repente,
colocado no mercado para que todo mundo pudesse ler e entender, foi o livro que ele conseguiu, com a sua genialidade, escrever sobre o comandante Fidel Castro, Fidel e a Religião. Esse foi um momento muito definitivo para que as pessoas pudessem entender o que era Cuba. Porque... Cortou só o finalzinho da mensagem da Marília Guimarães. Mas eu quero agradecer. Olha, Marília, eu te amo também. Nós somos companheiros de luta de muitos e muitos anos em duas grandes trincheiras, né? Aqui no Brasil e na nossa solidariedade à Revolução Cubana. Muito obrigado, um grande beijo para você. Ô, Beto, agora queria aproveitar realmente de falar sobre o Fidel e a Religião, que é um dos livros mais importantes, o livro que realmente mostrou o que era a Revolução Cubana para o mundo. Você teve esse insight. Conta um pouquinho desse bastidor. Como é que você conseguiu chegar lá? A Marília é uma das maiores amigas de Cuba que está aqui no Brasil. A gente tem, inclusive, uma parceria para manifestar o apoio às brigadas Henry Rive para o Nobel da Paz. Inclusive, também já encaixando nessa pergunta para você, o Nobel da Paz foi conferido ao Programa Mundial de Alimentos da ONU, que por sua vez, já tinha dado um prêmio ao ex-presidente Lula de campeão mundial na luta contra a fome no ano de 2010. Quer dizer, de uma certa maneira, esse prêmio também se estende, inclusive, ao teu trabalho no Brasil e a tantos outros trabalhos de combate à fome no mundo. E a cena para um momento de pós-pandemia, se é que nós vamos vivenciar essa experiência pós-pandêmica, de que a fome vem muito forte, mais uma vez. Fala um pouquinho de Fidel e um pouquinho da fome para a gente. Bem, então começando. O Fidel e a Religião nasceu da seguinte maneira. Eu conheci o Fidel, aliás, em companhia do Lula, nós dois, no mesmo dia, em Manágua, no primeiro aniversário da Revolução Sandinista, 19 de julho de 1980. E tivemos uma conversa com o Fidel, nós dois, que durou das 2 da madrugada às 6 da manhã. E, a partir dessa conversa, eu questionei muito a questão da relação da Revolução Cubana com a religião, principalmente com a Igreja Católica, que era uma relação muito ruim. E eu fiz esse questionamento, o Fidel admitiu que as coisas não estavam indo bem, que a Revolução não estava procedendo bem nessa relação, e acabou me convidando para assessorá-lo nessa reaproximação com a Igreja Católica. Então, a partir de 81, eu comecei a frequentar Cuba, e em 85, em fevereiro de 85, numa conversa, eu tinha a intenção de fazer um pequeno livro sobre Cuba, e que terminaria com uma entrevista com ele. Perguntei se ele me daria a entrevista. Ele disse sim, darei. E marcamos para maio de 85. Só que durante esse período, de fevereiro a maio, a ideia cresceu na minha cabeça, porque eu sabia que havia uma lista, uma fila de 3.000 escritores e jornalistas com pedidos de entrevistar o Fidel. E ele era extremamente seletivo, inclusive priorizando inteligentemente a mídia dos Estados Unidos. Claro, ele queria falar para dentro do império, para dentro da boca do tigre. E, em maio, quando eu voltei, ele relutou em me dar entrevista, mas aí eu já tinha pensado em mudar a direção. Eu não ia fazer um livro sobre Fidel, eu ia fazer uma grande entrevista com Fidel sobre a questão religiosa. E ele acabou me dando a entrevista, tivemos 4 longos encontros, e esse livro é a primeira vez na história que um líder comunista no poder fala positivamente da religião e faz uma crítica contundente àquele dogmatismo de uma leitura equivocada do texto de Marx, do Manifesto Comunista, a religião como ópio do povo. Não, a religião é como a política. Como diz aqui, lá em Minas, onde eu nasci, são facas de 2 legumes. Ela serve para libertar ou serve para oprimir. Não está escrito que a religião é sempre opressiva. Isso é um preconceito que nem o Marx tinha, o Bakunin tinha, mas o Marx não tinha esse preconceito. Então, o Fidel faz toda uma nova leitura do fenômeno religioso, a importância política dele,
E esse livro vendeu até hoje, bem, quando saiu em Cuba, ele vendeu de cara 300 mil exemplares, né, numa população de 8, 9 milhões de habitantes. Foi muito importante para o povo cubano também. Exatamente. E ele mudou a questão religiosa em Cuba. A partir daí, a Constituição cubana foi mudada, o Estado cubano deixou de ser ateu, né, hoje ele é oficialmente laico, e também o Partido Comunista Cubano deixou de permitir apenas o ingresso de pessoas não crentes. Hoje, qualquer pessoa que tenha uma fé religiosa pode ser admitido no Partido Comunista Cubano. Mas o livro hoje já vendeu em Cuba mais de 1 milhão de exemplares e teve tradução em 23 idiomas e 32 países. Ele foi publicado. Então, realmente, uma repercussão, como diz a Marília, muito, muito grande, o que me levou a depois ser convidado para tentar fazer o mesmo trabalho que fiz em Cuba, em países socialistas. Só que já era um pouco tarde. Esse trabalho meu, de 33 anos, viajando por países socialistas, né? Eu estive em quase todos os países do leste europeu, União Soviética, China, está em outro livro também da Rocco, chamado Paraíso Perdido, Viagens pelo Mundo Socialista. Então, quem tiver interesse em conhecer esses detalhes das viagens, do meu contato com o mundo comunista, tratando dessa questão da religião, pode ler o Paraíso Perdido. Agora, no Fidel à Religião, eu conto todos os pormenores de como a entrevista foi concedida e depois, evidentemente, o conteúdo principal é aquilo que o Fidel disse. Perfeitamente. Mais uma mensagem Aí você pediu da fome, né? Falar da eu fome. falei da fome, mas eu estou preocupado aqui com o tempo, mas fica à vontade. Tá, a gente estica um pouquinho, se não, você só me permitir. dizer o seguinte, por que o mundo todo se mobiliza pela Covid-19, para exterminá-la? E por que não se mobiliza para erradicar a fome? Por uma razão classista, ou seja, a fome só atinge os mais pobres. Então, sabe, a classe média, a classe rica, está pouco se lixando. Eles que morram. Aí mostra como nos falta sensibilidade. Né? Todo mundo toma todas as precauções contra a Covid, mas ninguém toma precauções a um fenômeno que hoje atinge 820 milhões de pessoas, podendo chegar até o fim do ano, por causa da pandemia, a mais 270 milhões. Ou seja, vamos passar de 1 bilhão de famintos. Pois é uma situação dramática. E eu acho que o Prêmio Nobel, nesse sentido, não são muitas vezes que eu tenho admiração pela Academia Sueca, enfim, mas é um recado muito... Claro, ela acertou em cheio. Para chamar ela acertou atenção, em cheio. Foi muito forte. Beto, mais um recado aqui muito especial para você. Deixa eu colocar aqui. Beto, tudo bom? Eu me lembro assim, vivamente do dia que a gente conversando, eu te falei que eu adoraria fazer cinema, só que eu achava uma coisa muito distante para mim, porque eu não conhecia ninguém da área de cinema, e que você me falou que o Lula tinha ganho uma câmera e que você podia me apresentar ele para ver o que ele ia fazer com a câmera e conversar sobre o que poderia fazer com a câmera. Isso definiu minha vida, assim, de certa forma, né? Pelo menos profissionalmente, foi o que eu fiz nos últimos 38 anos, e eu não podia imaginar que me levaria aos 5 continentes do planeta, trabalhando, fazendo documentários. Então, e aquela câmera do Lula me levou ao julgamento na Lei de Segurança Nacional, quando ainda na ditadura, ele, o Chico Mendes, o Jacob Ittar, o João Maia, foram absolvidos pela Justiça Militar em Manaus. E nós estávamos lá, e queria que você falasse um pouco sobre esse julgamento, fazendo um paralelo com as condenações que o Lula sofreu totalmente sem prova, esses julgamentos do Moro. Celso Maldos, grande cineasta, documentarista, muito amigo, meu amigo, amigo do Frei Beto, amigo do Lula, uma experiência de muito afeto, de muita história, né? Você teve com o nosso querido Celso Maldos.
Beto, passando para você. O Celso é um amigo de muitas e muitas décadas aí, a gente está junto, ele e o Paulo, irmão dele também, muito amigo, trabalhamos junto na educação popular. E o Celso, você tem que agradecer ao Lula, né, que repassou a câmera para você e você realmente se desenvolveu como um talentoso cineasta. O Lula, como todos os perseguidos, se caracteriza por isso. É uma, coleção de processos que depois vem reconhecer que ele é inocente. Ele foi absolvido lá, foi absolvido na Lei de Segurança Nacional, e hoje está sendo absolvido nos processos aí forjados da Lava Jato. Então, ele é um campeão de absolvições, né? Eu não tive tanta sorte, porque eu fiquei 2 anos preso, só fui condenado 2 anos. Eu fiquei 4 anos preso, mas só fui condenado 2 anos depois de preso. E me condenaram a 4 anos. Mas eu recorri ao Supremo Tribunal Federal, que reduziu a minha pena de 4 para 2 anos na semana que eu completava os 4 anos. Significa isso que eu tenho um crédito de 2 anos com a liberdade. Eu sou um brasileiro que qualquer crime penalizável até 2 anos eu posso cometer porque está pré-pago, né? Isso para mostrar como são as ditaduras. Beto, a gente vai chegando aqui ao final do nosso papo. Eu quero agradecer. Eu te agradeço, viu, Gustavo? Gostei muito. Eu fico impressionado. Deixa eu só fazer uma pequena resenha aqui para dizer o seguinte. Eu fico impressionado com a sua jovialidade, com o teu estado assim luminoso. Acho que essa geração, você, o próprio Lula, né, que passaram já dos 70, mas estão vendendo saúde. Eu sei que você se preocupa muito com o corpo, faz os exercícios. Aliás, você faz a corrida de prisioneiro. Tem toda uma série aí, né, da experiência também, que é da prisão. Como é que está esse cuidado, Beto? Olha, realmente, eu tenho só essa vida, né? Enfim, e, portanto, tenho que cuidar da minha saúde. Então, desde a prisão que eu faço o mesmo exercício físico todo santo dia, em qualquer lugar do mundo, não importa a temperatura, que é correr no mesmo lugar, sem dar um passo à frente ou atrás, e depois entrar no banho, e aí começa o meu dia. Então, eu faço esse exercício durante meia hora, marco meia hora dessa corrida. Isso me mantém bem, me anima, mexe aí com todas as glândulas de reanimação e me dá um bom dia. E também tomo muito cuidado com a alimentação, né? Eu, apesar de ser filho de uma grande culinarista, eu também tenho um livro de culinária, fica aí, eu vou fazer a propaganda, chama-se Comer como um Frade. O subtítulo é Divinas Receitas para quem sabe, porque temos um céu na boca. Esse eu não sabia, esse é seu? Tenho esse livro. E muita gente fala, são receitas da sua mãe? Não, são receitas minhas, né? E o livro também é todo entremeado de textos bíblicos que falam de comida e bebida. Enfim, então é da José Olímpio, Comer como um Frade. Mas, então, eu também cuido disso, estou com 76 anos, né? Eu devia ter o direito de descontar os 4 de cadeia, mas, enfim, um desconto e sabe, estou me sentindo bem. Acho que é importante isso, graças a Deus. Você está ótimo. Frei Beto, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui essa entrevista, para mim, muito especial, muita admiração. Sabe que na minha casa, minha mãe adorava ter os livros ficavam espalhados pela casa, e eu, pequenininho, eu só ia me familiarizando com os nomes, né? Leonardo Boff, tive também a felicidade de ter pessoas progressistas ali no meu entorno. E, Beto, eu quero dizer para você, te agradecer mais uma vez e pedir para você dar mais uma vez o endereço do site para as pessoas adquirirem esse novo livro, Diário de Quarentena, que fica fácil adquirir pelo teu site. Inclusive, eu sei que se as pessoas quiserem, podem receber o livro autografado também, né? É isso? Exatamente. Autografado e mais barato. É só colocar www.freibeto, né, o Beto com 2 T's, tudo junto, .org. Frei Beto, basta pôr freibeto.org, já vai direto para a livraria virtual. Gustavo, agradeço muito, né,